Oi, seja bem-vindo a mais um capítulo do DSM-5TR aqui no Diag Clube. Muito que bem! Começamos então nessa semana mais um capítulo, nós já estamos no 12º capítulo do DSM, aqui no clube, e a gente começa a discussão sobre as disfunções sexuais. Então, como sempre fazemos, no início de cada capítulo, eu discuto um panorama geral sobre os transtornos, né, que compõem o capítulo da discussão, e faremos da mesma forma, né? Então, aqui eu vou trazer esse panorama geral sobre os transtornos que compõem aí as disfunções sexuais, quais são as características centrais dessas condições, e aí toda segunda e toda quinta sai um episódio novo, ou seja, um transtorno novo para você conhecer aqui no clube, tá bom? Bom, esse capítulo ele contempla então 10 transtornos, tá? O primeiro é a ejaculação retardada, um transtorno erétil, o transtorno do orgasmo feminino, o transtorno do interesse e da excitação sexual feminino, o transtorno da dor gênito-pélvica, né, e penetração, o transtorno do desejo sexual masculino hipoativo, a ejaculação prematura, que anteriormente era chamada de ejaculação precoce, a disfunção sexual induzida por substância ou medicamento, outra disfunção sexual especificada e também a não especificada. Bom, de maneira geral, né, então todas essas disfunções sexuais, elas vão se caracterizar por uma perturbação que é clinicamente significativa, ou seja, estamos dizendo de um sintoma que é importante, né, de algo que está ali presente e que gera ali um prejuízo ou um nível de sofrimento importante para o indivíduo. E, essa perturbação, ela é na capacidade que a pessoa tem de responder sexualmente ou também de experimentar o prazer sexual, tá? Um mesmo indivíduo, ele pode ter várias disfunções ao mesmo tempo, elas podem ser comórbidas, tá? Então, se ele tiver mais de uma, todas elas devem ser diagnosticadas, todas aquelas que o indivíduo apresente, né? Então, a gente tem alguns subtipos que são utilizados para designar quando começaram essas dificuldades, tá legal? Em algumas pessoas que têm essas condições, o momento do início do quadro pode indicar etiologias, ou seja, o que desencadeou isso, né, numa linha do tempo, e também quais seriam as intervenções que podem ser diferentes de acordo com esse processo do desenvolvimento do transtorno, tá? Então, de maneira geral, a gente vai ter subtipos, né, que acontecem ao longo da vida, e aí a gente está lidando com um problema sexual que está presente desde as primeiras experiências sexuais desse indivíduo, tá? Então, estamos dizendo de algo que sempre funcionou dessa forma, tá? O subtipo adquirido, que vai se aplicar às disfunções que se desenvolveram depois de um período que o indivíduo até experimentou ali, de experiências sexuais normais, funcionais, e depois de um tempo ele começou a apresentar essa condição. É diferente do primeiro subtipo do ao longo da vida, tá? Então, ao longo da vida, o indivíduo nunca experimentou um período funcional aí, né, dessas experiências sexuais. No segundo já. Então, ele durante ali um período de tempo, ele acabava funcionando de uma maneira adequada e em um certo momento ele foi adquirindo aí essas disfunções. A gente tem também o subtipo do generalizado, que vai se referir a dificuldades que não vão se limitar a certo tipo de estimulação, situações ou parceiros. Então, ou seja, essa disfunção, ela acontece independentemente do contexto, né, e dos estímulos que esse indivíduo está submetido. E a gente tem também o subtipo situacional, que na verdade essas dificuldades sexuais, elas vão acontecer
Especificamente com alguns tipos de estimulação, ou com algumas situações, ou até mesmo com alguns parceiros. Ou seja, isso não é generalizado e não se aplica a todas as situações, parceiros, pessoas, né? Enfim, tá legal? Além desses subtipos, a gente tem vários fatores a serem levados em consideração enquanto a gente está avaliando o indivíduo que apresenta como queixa uma disfunção sexual, tá? Então, a gente lembra, né, que um transtorno psiquiátrico ele é feito mediante exclusão. Então, a gente sempre vai recorrer ao transtorno psiquiátrico à medida que todas as outras causas e explicações, né, e etiologias forem descartadas, tá? E aí, a gente precisa verificar nessas demandas, né, fazer uma avaliação bem completa, porque a depender de quais são as variáveis incluídas nesses fatores, né, em maior ou menor grau, a gente vai ter talvez condutas diferentes. Então é importante a gente avaliar os fatores relacionados ao parceiro, então aos problemas sexuais ou até mesmo de saúde, fatores associados ao relacionamento desse indivíduo, se é um relacionamento, por exemplo, né, que tem uma falta de comunicação importante, ou que tem uma discrepância muito significativa no desejo para atividade sexual, ou seja, o parceiro apresenta ali um interesse que é muito diferente do que necessariamente o paciente, que traz a demanda relata, tá? Fatores relacionados à vulnerabilidade individual. Então, às vezes, né, levar em consideração uma condição de uma autoimagem comprometida, esse indivíduo tem uma imagem corporal ruim, ou ele tem uma história de abuso sexual ou abuso emocional. Ou talvez esse indivíduo possa ter uma comorbidade psiquiátrica, como, por exemplo, um transtorno depressivo maior ou alguma outra condição, um TAG, por exemplo, ou um TOC, né? Ou até mesmo os estressores que são envolvidos nesse contexto. Então, se é alguém que acabou de passar por uma, sei lá, que tem um exemplo de uma perda de emprego, ou acabou de perder uma pessoa significativa, então tudo isso precisa ser levado em consideração, tá? Outra coisa, fatores culturais ou religiosos, que podem envolver inibições relacionadas à proibição da atividade sexual, ou à proibição de sentir prazer, né? Ou até mesmo as próprias atitudes em relação à sexualidade. E também, né, levar em consideração fatores médicos que são relevantes para o prognóstico, para o curso e também para o tratamento dessa condição. O julgamento clínico sobre o diagnóstico da disfunção sexual, ele deve levar em consideração fatores culturais que vão influenciar nas expectativas ou até mesmo criar proibições sobre a experiência do prazer sexual. O envelhecimento também, ele é um fator importante nessa classe de transtornos, à medida que os indivíduos vão, envelhecendo, os problemas sexuais vão aparecendo com mais frequência, né. Então o diagnóstico de uma disfunção sexual, vai levar em consideração a exclusão de problemas que talvez expliquem mais especificamente aquela condição, tá. Então, por exemplo, ou algum outro transtorno mental que possa estar associado com essa condição, ou o efeito de alguma substância, como por exemplo uma droga, ou até mesmo um antidepressivo, serotoninérgico, né? Enfim, uma condição médica. Então, se há uma lesão, né? Se há uma condição orgânica ali, ou até mesmo uma própria perturbação grave ali no relacionamento, né? Ou uma violência, ou qualquer outro estressor que talvez explique a, a apresentação clínica aí dessa condição, tá? Então, se a disfunção sexual ela for explicada por outro transtorno mental que não está aqui listado nesse contexto, a gente vai, então, estabelecer apenas o diagnóstico daquele outro transtorno mental. Como, por exemplo, a gente vai ver aqui o transtorno do desejo hipoativo, né? Então, envolve uma baixa libido, um baixo interesse sexual. A gente sabe, por exemplo, que indivíduos gravemente deprimidos podem apresentar essa condição, né? Podem apresentar esse sintoma.
E aí a gente vai ter que avaliar. Esse desejo diminuído é uma disfunção sexual de fato, ou ele é um sintoma de um outro transtorno que talvez explique isso? Então, esse julgamento clínico a gente vai precisar avaliar muito minuciosamente para tomar a conduta, da avaliação mais adequada. Problemas que forem mais bem explicados por uso, abuso ou descontinuação de algum medicamento ou substância também, deve ser diagnosticado com aquela classe de transtorno do induzido por substância ou medicamento. E nos casos em que a disfunção médica for atribuída a uma condição médica, ou melhor, que a disfunção sexual for atribuída a uma condição médica, o indivíduo não vai receber o diagnóstico psiquiátrico, uma vez que permanece, então, o diagnóstico da condição médica que está gerando, esse sintoma. Se essas dificuldades sexuais, elas forem mais bem explicadas por uma perturbação de relacionamento ou de situação de violência do parceiro ou outros estressores significativos, a gente também não vai atribuir como um diagnóstico psiquiátrico, tá bom? É, é impossível a gente estabelecer uma relação etiológica precisa entre alguma outra condição e uma disfunção sexual. Então, muitas vezes, estabelecer isso numa linha do tempo pode parecer fácil, mas na prática acaba sendo muito difícil a gente entender quem veio primeiro, né? Se foi o ovo ou a galinha. E é possível ter um diagnóstico, então, da disfunção sexual e uma condição médica coexistente. Então, às vezes, ele vai ter sim uma condição médica, e esse sintoma exacerba aquilo que se espera pela condição médica, e então a gente pode atribuir um ou mais diagnóstico de disfunções sexuais, tá legal? A partir de agora, a gente vai ver especificamente cada um desses transtornos do capítulo. Toda segunda e toda quinta eu libero um novo para você acompanhar, com aulas rápidas, breves e objetivas. E se você ficar com alguma dúvida, você pode deixar aqui nos comentários. Um beijo.